A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves, a qual nós chegamos ao final do segundo trimestre de 2023, onde nós abordamos o assunto relacionamento em família. Chegamos na lição 13, onde fala a amizade de Jesus com a família de Betânia, a qual Jesus teve ali a família sendo amigo, a qual ele amava, ele falou que ele amava essa família. Quero convidar você, que é meu ouvinte, para nós iniciar a nossa lição hoje, também, mais uma vez, orando. Senhor Deus e Pai que está no céu, assim nós iniciamos, Senhor, essa última lição desse segundo trimestre. Assim como o Senhor tem abençoado, o Senhor tem aprendido bastante aqui com essa lição, que o Senhor venha abençoar essa última lição também. Abençoa cada ouvinte, cada inscrito no meu canal. Abençoa cada um que tem compartilhado, cada um que tem se inscrevido, cada um que tem compartilhado esse trabalho, tem comentado. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa os pastores, liderança, os professores de escola dominical, o subintendente, também os alunos, todos os irmãos, toda a família, de criança a idosos. E eu abençoo cada um em nome de Jesus. Que cada irmão que vai dar essa aula, selecionar essa aula domingo, que possa ter uma boa aula. Que o Senhor orienta, que o Senhor dá sabedoria a cada um. Em nome de Jesus, que podemos ter um bom relacionamento de amizade uns com o outro. Em nome de Jesus, amém. A lição 13, irmãos, nós vamos abordar o assunto da amizade de Jesus com a família de Betânia. O textuário da nossa lição diz: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. A verdade prática da nossa lição também, ela diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo invoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. O objetivo da nossa lição hoje, a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos de amizade com Jesus. Ensinar lições que podemos aprender a respeito de amizade de Jesus com a família de Betânia. Venha comigo nessa lição. Quero dizer para você que essa lição que nós passamos nesse vídeo aula é um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, da EBD. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Você que é inscrito, que quero agradecer. Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. Dá um joinha aí, um like, gostei. Ativa o sininho para você receber, o sininho todos, para você receber em primeira mão. Toda semana nós temos um vídeo novo, tá? Inclusive, nós estamos finalizando essa lição, um relacionamento com a família, e chegou já a revista nova. Quero te apresentar para você aqui, ó, a revista nova que já está conosco, o terceiro trimestre de 2023, a qual nós vamos abordar o assunto a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Tem umas lições muito boas, tá? A próxima lição 1 da próxima semana, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. O Espírito da Babilônia se encontra rodeando por aí, tentando atrapalhar o desenvolvimento da Igreja de Cristo. Mas nós precisamos estar firme e constante na presença de Deus contra a astúcia e cilada do diabo, contra o mal. O mal tenta dominar, mas a Igreja de Cristo é a maioria na terra. Nesta lição abordaremos o assunto da amizade que Jesus tinha. Primeiramente aprendemos que é importante saber escolher quem pode ser seu amigo. E, além disso, entendemos como é importante cultivar boas amizades. Então nós vamos tratar de um assunto aqui em questão de bons relacionamentos e de amizade, respeito e amar as pessoas, amar uns aos outros, ter uma boa amizade. Hoje é de comum, às vezes, a pessoa falar assim, liga para você ou para no meio da caminhada, né, na rua, e fala assim: oi meu amigo, tudo bem? Ô meu amigo. Mas essa palavra amigo é além disso do falar. Quando fala a palavra amigo, quer dizer que ele está disposto a ajudar o outro. Amar ou ter amigo, quando fala amigo, ele se põe no lugar do outro, se doa, deixa até de ter alguma coisa e acaba ajudando o amigo. Preocupa com o amigo. Como a Bíblia nos diz, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Então, isso aí é ter um amigo. Ter um amigo não é só quando ele está bem, mas sim também quando ele está mal. Não é só quando ele está mal, mas sim como está bem, estiver bem. Chorar com os que choram e sorrir com os que estão alegres, né? Então precisamos se alegrar com os que estão alegres e também ficar triste ou chorar com quem também está chorando. Então o amigo precisa preocupar uns com os outros. Será que você pode olhar para alguém e falar assim, é meu amigo? Amigo é também que eu quero dizer aqui, nesse introdução, que o verdadeiro amigo não é aquele que só te apoia, não é aquele que só te dá a palavra que te levanta o seu ego, mas amigo é aquele que te corrige também. Amigo é aquele que fala quando você está errado, te corrige quando você está errado, porque o verdadeiro amigo não quer ver sua ruína. Então, se você tem alguém que tem corrigido, tem preocupado com você, te mostrado que você está se caminhando, se perdendo no meio da sua caminhada, te corrigindo em algo, é sinal que ele é um verdadeiro amigo. Porque quem ama, né, preocupa, zela um para com o outro. Então se preocupa com quem você fala que é o seu amigo. Nós já vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição, mas antes de entrar no primeiro ponto da nossa lição, na descrição desse vídeo, lá tem um mais, você clica ali e você vai conseguir encontrar na nossa plataforma digital o nosso slide. Nós temos um slide bem limpo, bem trabalhado, com bastante qualidade, a qual vai te ajudar você ter uma aula melhor. Esse material você adquirindo, você pode usar ele no seu slide, pode usar ele no seu data show, no seu notebook, no seu celular, a qual nós temos aqui referências, um resumo, né? Um esboço. Esse slide, na verdade, é um esboço tirado de dentro da lição. Conseguimos tirar de dentro da lição. Por que fazemos isso, presbítero Ailton Alves? Tentar lhe ajudar, que nem todos os professores da Escola Bíblica Dominical, superintendente, alguns pastores, às vezes, tenha tempo para elaborar um esboço com boa, né? Não tem tempo para elaborar. Quer elaborar uma coisa com bastante qualidade, mas a correria dia a dia não tem tempo. Então nós estamos já te oferecendo esse material já pronto para você, tá te ajudando você na sua aula. É claro que não precisa você deixar de ler a revista na Escola Bíblica Dominical. Eu indico que você lê a revista com seus alunos, mas também usa esse slide, esse esboço, para estar te ajudando a desempenhar uma aula com mais qualidade. Amém? Que Deus abençoe. E não esqueça de compartilhar nossos vídeos com todo mundo aí. Compartilha bastante mesmo. Ajuda nós a divulgar esse Evangelho de Cristo. Que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Não é fácil, com muita dificuldade, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos confiou esse ministério em nossas mãos. Primeiro ponto da nossa lição, nós já vamos entrar, vai falar sobre a vida social de Jesus. Jesus foi ser social, né? Criado na casa dos seus pais, na cidade de Nazaré. Jesus desenvolveu relações pessoal com qualquer pessoa normal, com pessoas comuns, como uma pessoa foi criado normal no meio do seu familiar, a qual a Bíblia fala que ele desenvolveu também a profissão de seu pai, que era na carpintaria. Jesus tinha a felicidade, irmão, de relacionamento com seu povo. Jesus tinha a felicidade de se relacionar. E aí eu faço uma pergunta para nós. Nós estamos tendo felicidade em se relacionar com as outras pessoas? Principalmente, né, com os seus discípulos. João capítulo 15, versículo 15, quando ele os chama de amigo. Ele falou assim, olha, vocês não é servo, vocês não é escravo, mas vocês são amigos. Então, o que eu aprendo aqui também com essa lição, que no nosso relacionamento cotidiano com a família, nós não podemos impor sobre a família, mas nós precisamos ter, dentro da nossa própria casa, precisamos ter amigo. O seu filho, o meu filho precisa ser meu amigo, a minha filha precisa ser amiga. A minha esposa, além de esposa, também que tem que ter um relacionamento de amigos. Não pode ter um espírito de contenda dentro de casa. Às vezes nós observamos que dentro da própria casa não tem um bom convívio de um relacionamento de amigos, de confiança. O pai precisa confiar no filho e o filho precisa confiar no pai. Por quê? A amizade, um bom relacionamento de amigo, a confiança faz com que o
o filho conversa com o pai, conversa com a mãe. Quando tem se choca e não consegue ter um bom relacionamento de amizade, os filhos desabafam com as pessoas lá fora. E é necessário nós observar isso aqui. Também outra aplicação, amizade no ministério. Irmãos, nós precisamos ter um bom relacionamento ministerial. Precisamos confiar. Precisamos também, claro, que precisamos separar. Quem do ministério pode ser meu amigo? Quem é do ministério que pode ser seu amigo? Quem é que você pode confiar em ter uma conversa? Porque às vezes o pastor, o obreiro, às vezes tem momento que vive uma aflição, que ele precisa ter um amigo para ter uma conversa, se desabafar algo. E aí é importante você ter um verdadeiro amigo ao qual você pode confiar. Amar esse amigo. Jesus fala aqui, que na Bíblia fala que Jesus amava essa família. Então fica comigo até o final. Não perca, não pula nenhuma parte desse vídeo não, que é muito importante. Jesus sempre desejou fazer amigo. A palavra amigo, né, significa aquele que anda conectado. Na palavra hebraica fala chave, que significa aquele que anda conectado. Jesus sempre nos oferece sua amizade. Mateus 28, 20. Jesus sempre ofereceu amizade. Quem não é amigo de Jesus é aquele que não for amigo, pode ser inimigo. Se nós fazemos a vontade do Senhor, se nós obedecemos a palavra, se nós tiver conexão com Jesus, nós podemos ter um relacionamento de amizade. Mas para isso eu tenho que estar conectado na videira verdadeira que é Jesus. Ponto 2 da nossa lição. Venha comigo, não perca nenhum ponto não pula não. Olha só, uma casa hospedeira. Eu quero que o nosso editor que trabalha comigo, pedir ele para estar passando para você esse top 2 do primeiro ponto, uma casa hospedeira. Olha só, aí você vai ter, inclusive passando isso aí para você, você vai ver como é importante esse slide. Se você quiser conhecer o restante do material, nos procura lá na descrição desse vídeo. Jesus sempre teve apreço pelos pobres. Ele amava muito os pobres. A palavra Betânia, né, significa casa dos pobres. Tá? Casa Betânia significa casa dos pobres. Era uma vila, tá? Betânia era uma vila onde tinha muitas pessoas bastante bem pobres, situações financeiras bem precárias, com bastante dificuldade financeira. Mas Jesus sempre quis estar com os pobres, né? Porque era a pessoa que tinha mais tempo para dar ouvido à palavra de Deus. Porque as pessoas sobrecarregadas na sua vida cotidiana, correria para lá e para cá, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para dar ouvido às coisas de Deus. Então Jesus sempre quis estar mais sempre ao lado dos pobres, que os pobres sempre dão mais atenção e tem mais desejo de estar mais próximo para Jesus, tem mais tempo para Jesus. Mas não é porque você tem uma vida financeira boa que você não pode também tirar tempo. Você que é um empresário, por exemplo, como você pode tirar tempo para as coisas de Deus? Ter um tempinho para conectar com Jesus, para ser amigo de Jesus. Chega na sua empresa e aplica uma doutrina de ensinamento que antes de começar a atividade na sua empresa, todo mundo precisa reunir e ler pelo menos 1 ou 2 ou 3 versículos e tirar pelo menos 5 minutos de oração. Pelo menos ler o Pai Nosso, é a oração que Jesus ensinou. Lê o Pai Nosso lá na sua empresa, com seus funcionários. Faz um trabalho por semana, um culto rápido por semana. Você vai ter uma conexão com Deus, com Jesus, e você vai passar a ser amigo, ser íntimo de Jesus. Betânia era uma pequena vila, né, localizada no sudeste de Jerusalém, entre o Monte das Oliveiras. Jesus, o Todo-Poderoso, era verdadeiramente humilde e costumava se hospedar na casa de pessoas simples, como a casa de Maria, de Marta, Maria e Lázaro. Está lá em João capítulo 12, versículo 1. Quando Jesus encontrou Marta, Marta convidou Jesus para ir para sua casa. Era de comum a cultura judaica sempre hospedar pessoas, principalmente sacerdote e profeta.
E por certo que Marta já observou em Jesus e viu que ele era um sacerdote, um profeta. Aqui também não nos mostra, a Bíblia não nos mostra quantas pessoas que Jesus estava quando hospedou lá na casa de Marta, né, e Maria e Lázaro, na casa da família. Sabendo que, logo aqui na frente, nós vamos ver que Jesus tinha separado os 70 já para fazer a obra, para fazer missão, que era para sair de 2 em 2. Pode ser que Jesus estava ali, ele mais um, mas também a Bíblia não nos afirma sobre esses detalhes, mas pode ser também que Jesus estava com os 12, mas não nos dá esse afirmamento na palavra. Mas não importa se Jesus estava com os 12, se Jesus estava com mais um. O importante é que Jesus teve uma hospedagem na casa deles, a qual teve um relacionamento de amigos e era sempre bem-vindo e querido por eles. E aí eu quero perguntar para nós, como tem sido o nosso relacionamento de amizade? Será que nós temos sido bem-vindos na casa de alguém? Será que alguém tem o prazer de nos recepcionar, de receber na casa deles? Será que nós temos o prazer de recepcionar alguém na nossa casa, de dar um prato de comida, dar uma água, uma hospedagem para alguém? Hoje em dia está tão difícil, né, para confiar em alguém, mas aquela vez também não era fácil. Mas nós precisamos ter alguém que seja amigo, que nós confie em alguém. Claro que precisamos separar, né, quem pode ser meu amigo, quem pode estar frequentando a minha casa, entrando na minha casa. Sim, precisamos ter esse cuidado. Não é abrindo a porta da nossa casa para todo mundo assim, claro que não. Né? Temos que ter sabedoria, ter esse cuidado, tá? Cuidado com quem está sendo colocado dentro da tua casa. Mas, depois que você separar, confiar, né, abençoa alguém, que alguém tenha prazer de ir na tua casa e que alguém tenha prazer de recebê-lo você também na casa dele. Top 3 do nosso primeiro ponto. Jesus foi recebido por essa família. Jesus chegando em Betânia, Marta o recebe em sua casa. Por certo, ela era a primogênita entre seus irmãos, pois a Bíblia relata que era a casa de uma mulher. Lucas capítulo 10, versículo 38. Se entre os próprios irmãos havia o que não compreendia sua missão, Jesus encontrou Marta e Maria e Lázaro e acolhimento. Irmãos, interessante aqui nesse ponto 3, top 3, que nós aprendemos na lição anterior, lição 12, que os próprios irmãos de Jesus não reconheciam Jesus como Messias. Seus próprios irmãos não reconheceu a sua missão. E aí Jesus encontrou Marta, Maria e Lázaro, que acolheu um acolhimento especial para o seu chamado. No episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, enquanto o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia, nessa casa, Marta foi quem recebeu a sua irmã Maria, a qual Maria se assentou, né, e deu ali toda a atenção para Jesus. Marta foi quem encontrou Jesus e ele chegando na casa, Marta foi fazer os seus afazeres, por certo, preparar o alimento ali para Jesus, aquela preocupação de fazer um banquete para Jesus, que é um profeta, é um homem de Deus, é um sacerdote. Então as pessoas queriam sempre tratar bem, agradar bem. Maria escolheu a parte de estar ouvindo, sentar aos pés ali de Jesus e ficar dando atenção ouvindo. Fica comigo que nós vamos aprender uma coisa interessante demais aqui. Não sabemos se Jesus foi hospedado, né, apenas com os mais discípulos ou com os 12. Como eu disse, não sabemos como que foi. Mas sabemos que Jesus foi recebido ali com muito amor, com muita alegria, com muito respeito. Independentemente de quanto estava na casa, Marta, sendo anfitriã, tomou a iniciativa de hospedar e servir a todos. Visão geral dessa primeira parte, a família de Betânia recebeu Jesus em sua casa. Interessante isso aqui, eu faço uma pergunta. Assim como a família de Betânia recebeu Jesus em sua casa, você tem recebido Jesus em sua casa também? Ou você está recebendo Jesus só quando você está passando dificuldade e aflição na sua vida? Abra a porta da sua casa e deixe Jesus entrar e cear contigo. Que o Senhor Jesus tenha liberdade em nossa casa. Então é necessário, eu vejo uma necessidade de nós abrir a porta da nossa casa para Jesus ter liberdade. Não como uma visita, mas Jesus ter liberdade de fazer morada, de Jesus ser um amigo,
de ter liberdade de estar conosco em nossa casa. Segundo ponto da nossa lição, fala a presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriu em Jesus a resposta para toda a sua indagação, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Que coisa maravilhosa isso aqui. Quando eles foram, Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta de todas as coisas que eles estavam querendo e ouviram, e toda a resposta Jesus foi dando para eles, eles entenderam que era além daquilo, não era só uma relação social, mas ali eles perceberam que estava com o Salvador, e era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Interessante que quando nós entendemos ter a conexão com Jesus, nós entendemos que nós estamos tendo o Filho de Deus dentro da nossa casa. Então abra a porta da sua casa para Jesus, abra o teu coração para Jesus, tenha a conexão com Jesus. Que grande mudança vai ter na sua vida, na sua família, na sua casa. Às vezes você convida tanta coisa para estar na tua casa. Convida todas as coisas, mas esquece de convidá-lo, Jesus, para estar na sua casa. Uma nação sacerdotal, como a de Israel, era comum a família hospedar mestre e profeta. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Anota essa referência aí e leia lá ela com seus alunos. Era de comum, a família era uma cultura que tinha, né? A nação de Israel, hospedares, mestres e profetas, tá? Marta e seus irmãos entenderam que Jesus era mais que um profeta para eles. Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Está lá em João capítulo 12, versículo 27. Eles creram que Jesus era o Messias e era o Filho de Deus. E aí tem muitas pessoas que nos últimos dias parece que já não está acreditando mais que Jesus é o Messias e é o Filho de Deus vivo. Então precisamos imediatamente convidar Jesus para ser o nosso convidado especial para estar na nossa casa. Segundo top do nosso segundo ponto, fala o desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração e quebrantamento espiritual. A atitude da família de Marta é especial às 3 atitudes de Maria. Revela que a amizade com Jesus gera 3 sentimentos sublimes, que são, primeiro, amor pela palavra de Jesus, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 39. Então precisamos ter amor pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Ela gostava de estar ali ouvindo a Jesus. Segundo, honrar diante do senhorio de Jesus, João capítulo 11, versículo 32. Terceiro, adoração diante da sua divindade. Todos esses sentimentos e atitudes revelam o desenvolvimento espiritual causado pela amizade com Jesus. Então, a partir do momento que nós temos um relacionamento de amizade com Jesus, nós amamos pela sua palavra, amamos a palavra de Deus, amamos a palavra de Jesus. Segundo, nós honramos, a partir do momento que Jesus faz parte de amizade da nossa família, de um relacionamento de amigos, nós honramos a Jesus, respeitamos e temos adoração. Precisamos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico do nosso segundo ponto, o serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância de servir. Eu quero até trazer aqui que tem pessoas às vezes que criticam muito, pisa, fala que Marta não deu importância para Jesus. Mas todas as duas foi importante para Jesus. Jesus amou as duas, ou amou os 3 por igual. Maria tinha sua preocupação, né, com a sua espiritualidade. E Marta tinha sua importância no seu serviço. E aí, nós precisamos amar os irmãos da igreja, amar as pessoas dentro da nossa casa, mesmo com as suas diferenças ou da forma que ele faz. Cada um tem a sua importância dentro da igreja e dentro de casa. Nenhum são iguais. Um vai sobressair mais num lado e outro no outro. Uns vai ser mais para cantar, vai mais para adorar o Senhor, vai mais louvar. O outro vai ser mais para trazer um sermão. O outro vai ser mais para orar. O outro vai ser mais para fazer visita. Então, cada um tem a sua qualidade e cada um tem a sua importância aos seus afazeres, tanto na igreja, no templo, nas coisas de Deus, como também na família.
Então precisamos respeitar e entender a importância de cada um no seu posicionamento. Os pastores, professor da escola bíblica dominical, as lideranças precisa conhecer a qualidade de cada um dos seus liderados. O que ele pode fazer que pode dar um resultado bom. Se não poderia ficar o tempo todo ali, todo mundo somente ouvindo Jesus. Alguém precisava cuidar também de seus afazeres em casa. Mas aí aprendemos também que Jesus dá um sermão que precisamos buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E aí Marta estava muito ansiosa, preocupada demais com os afazeres, sendo que ela poderia preocupar com os afazeres, mas também o seu coração está pronto para ouvir o sermão que Jesus estava dando. E aí ela chamou a atenção de Jesus, aí, vai deixar eu sozinha fazer as coisas enquanto a outra está aí parada, está aí sentada? Aí nós trazemos um aprendizado muito importante para as famílias dentro de casa. Precisamos zelar das coisas de Deus, cuidar das coisas de Deus com sabedoria e dedicação. Mas não é por isso também que precisamos deixar a nossa casa relaxadamente sem cuidar. Precisamos cuidar também dos nossos afazeres e também das coisas de Deus. Precisamos ser moderados, mas primeiro buscais o reino de Deus. Mas não pode também só ficar, no espiritual e esquecer também dos afazeres dia a dia. Então é um aprendizado muito importante que nós aprendemos aqui, tanto para o marido e tanto para a esposa, que às vezes dentro da casa o marido só quer jejuar, o marido só quer ler Bíblia, o marido só quer visitar, o marido só quer ir para as casas lá, só quer orar para alguém, para a igreja, e esquece de cuidar da sua responsabilidade, que é cuidar da família. Também esposa. Tem esposa que às vezes só quer visitar, só quer sair em grupo e esquece às vezes dos seus afazeres em casa. Então precisa cuidar bem da nossa casa para nós cuidar bem da obra de Deus. Aleluia. Temos nas pessoas de Marta, Maria e Lázaro alguns significados espirituais que são: Marta e Maria representa a igreja, o que Jesus espera de sua igreja. Marta é a apresentação da dedicação, representação e da dedicação nas coisas de Deus. E do trabalho de Maria representa a espiritualidade. Maria representa a espiritualidade e a devoção a Jesus, visto que as duas representam a igreja, aquilo que Jesus espera ver em sua noiva. A Bíblia registra que Jesus o amava. Então Maria representa a igreja que Jesus espera a representação e dedicação. Na presença de Lázaro também uma representação. Lázaro representa a descendência de Abraão, que Jesus também ama e irá ressuscitar no terceiro dia, como fez com o seu amigo Lázaro. Assim como Jesus vai ter uma responsabilidade muito grande, a qual ele assumiu, que ressuscitaria Israel, que estaria morto, ressuscitaria. Então, Lázaro representa a descendência de Abraão, representa o povo judeu, a qual Jesus também tem um compromisso. E todas as vezes que você tem que observar bastante, em algumas vezes na Bíblia, principalmente Apocalipse, quando fala de mulher, mulher representa a igreja, tá? A igreja de Cristo. Então essas duas irmãs, cada uma delas tinha a sua importância aqui, representando a igreja. Os afazeres, a dedicação de Marta. A Marta representa a dedicação aos trabalhos. O trabalho de Deus não pode parar. E Maria representa a devoção. Então precisamos ter esse equilíbrio a qual fazer a obra de Deus, fazer com amor, com dedicação e ter um bom relacionamento de amizade. Visão geral desse segundo ponto. A família que cultiva amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Oh, aleluias! A família que escolhe ter Jesus como seu amigo pode colher muitos frutos. Então, pensa nisso, que você pode colher muitos frutos tendo um relacionamento de amizade, conexão com Jesus. Terceiro ponto da nossa lição é falar sobre lição que aprendemos com a família de Jesus. Primeiro tópico do terceiro ponto, uma história de amor. A amizade entre Jesus e a família de Marta revelou as mais verdadeiro amor. João capítulo 11, versículo 5.
A mensagem de Jesus, aliada à fé daquele que ouve, se transforma em comunhão, amizade que resulta em mais belo amor em Deus. Nós aprendemos que quando você tem um relacionamento de amizade entre a família, acaba tendo um vínculo de comunhão com as pessoas. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, fala que a igreja crescia em comunhão, na divisão do pão, na oração, crescia unanimemente uns com os outros. Então precisamos ter esse vínculo, né? Ter uma história de amor também com as famílias. O mestre ensinava, Jesus ensinava, né? Por isso Marta e Maria e Lázaro reverenciavam o ensinamento de Jesus. Era amado por ele. Aqui aprendemos que o amor é sentimento que deve nortear uma relação de família cristã. No lar em que estabeleceu amizade com Jesus, não teve falta de amor em Deus. Então, quando tem um vínculo de amizade com Jesus dentro de uma casa, dentro de uma família, tem um vínculo de relacionamento com Jesus, não falta o amor de Deus para com ele. Então, faz uma observação na sua casa, faz uma observação direitinho, faz um levantamento. Como está sendo o grau do seu relacionamento com Jesus? Se você tiver dentro da tua casa um grau de relacionamento de amizade, o amor de Deus nunca vai faltar em tua família. O segundo tópico do nosso terceiro ponto fala compreender o outro. Isso aqui é muito interessante, irmãos, compreender um outro. Isso aqui é tão difícil hoje, nos últimos dias, compreender um outro. A pessoa quer ser compreendida, quer que a pessoa entenda ele, mas nunca quer compreender a outra pessoa. Então é interessante para nós ter cultivar uma boa amizade, mas nós também compreender o outro. Precisa compreender a situação do outro. Vejamos a diferença entre Marta e Maria. O que isso significa? Marta era muito prática e dinâmica. Tinha uma emoção mais intensa. Era mais franca e direta. Lucas capítulo 10, versículo 40. Cada uma, elas tinham sua diferença, mas cada um tinha sua qualidade. Marta era mais prática e dinâmica, mas porém era mais tensa e mais franca e direta com as coisas, falava diretamente. Nós aprendemos com ela que às vezes nós temos que ter essa sabedoria, nem tudo falar o que nós pensamos. Às vezes tem coisa que nós temos que dar uma segurada, e às vezes as pessoas muito direta, né? E às vezes sofremos por isso, por ser muito direto, ser muito verdadeiro ali, falar abertamente, né? Diretamente, e aí às vezes acaba as pessoas não gostando, a qual o próprio Jesus deu uma cortada ali em Marta, né? Olhando ali no livro, você vai ver Lucas capítulo 10, versículo 40. Maria era mais emotiva e sensível às coisas espirituais, era mais tranquila, contemplativa e silenciosa, era mais do que? De ouvir, observar. Aí nós aprendemos, aleluia, nós aprendemos isso na igreja, nós como ensinador da palavra de Deus, nós aprendemos e observamos esse lado. Por isso que eu falo sempre nas minhas aulas que é importante o professor conhecer cada um dos seus alunos. Tem aqueles alunos que gostam mais de observar, mais no silêncio, ouvir mais. E tem aqueles outros alunos que gostam de se envolver, de falar. E tem aqueles, às vezes, que é neutro, né? Então precisamos conhecer cada um dos nossos alunos, assim qual precisamos conhecer cada membro da nossa família. A importância de cada um da família e quais as suas qualidades, quais os seus defeitos. E quando nós temos amigos, nós podemos conversar com ele e mostrar as dificuldades que ele tem. Mas não é por causa dos defeitos que nós precisamos não ter amizade. Marta, a alguns olhos, tinha até uns defeitos, mas Jesus amava tanto quanto Maria. Apesar de serem diferentes, eles eram irmãos e amavam e era amado por Jesus. Apesar das suas diferenças, eles eram irmãos, era amado e amava também Jesus e Jesus amava eles. Na família de quem serve a Deus, é possível que os seus membros sejam diferentes, se ama e seja amado pelo Senhor Jesus. Dentro da tua família, como está sendo o amor? Como está sendo esse vínculo de amizade? Será que você tem apontado só o defeito do teu pai? Será que o teu pai só aponta o defeito do teu irmão? Será que sua mãe só aponta o defeito da tua irmã, do teu irmão, do seu neto? Ou será que tem aquele momento de confraternização, aquele momento de se relacionar e mostrando para ele aonde ele está errando, mas que ama? Você tem amado o teu filho?
Você tem amado o teu irmão, mesmo com os defeitos dele? Ou só tem criticado? Às vezes nós dentro da nossa própria casa apontamos tanto defeito de alguém dentro da nossa própria casa que acabamos matando ele. Então é hora de nós observar isso aqui e amar, assim como Jesus amou. Amar os nossos familiares, como amamos nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar a quem tem erro também. Mas mesmo mostrando que ele tem seus erros, mas mostrar para ele que você ama. Aí eu te faço a pergunta, quanto tempo tem que você não dá um abraço no teu irmão? Quanto tempo tem que você não dá um abraço no teu filho? Quanto tempo tem que você não abraça a tua filha? Quanto tempo tem que você não abraça a tua mãe? Esse ano já estão no meio do ano. Você já tem falado e demonstrado quanto você ama e quanto essa pessoa é importante para você? Pensa nisso, nessa reflexão comigo. Terceiro top do nosso terceiro ponto, já chegando no final da nossa lição, e finalizando também esse segundo trimestre. A orientação que Jesus deu para Marta era para que ela não dedicasse o seu tempo somente com as coisas materiais, mas tirasse tempo também para as coisas de Deus, principalmente com a sua palavra. Está lá em João 8, capítulo 8, versículo 31. Jesus deu uma correção ali em Marta, porque Marta estava tão dedicada às coisas materiais, apegada às coisas materiais, que nós aprendemos aqui que a qual precisamos fazer as coisas materiais, sim. Não podemos deixar a casa bagunçada, ou se eu tenho um emprego, não posso deixar meu emprego para lá. Eu preciso cuidar. Mas a dedicação inteiramente nas coisas materiais. Precisamos ter um equilíbrio nessas coisas, fazer as coisas de Deus também. Então Deus chamou a atenção, orientação de Jesus para Marta. Jesus teve uma orientação. As coisas materiais são importantes, mas elas estão em segundo plano. Os filhos de Deus precisam buscar, em primeiro lugar, o reino da sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Aí eu pergunto para nós, em que você tem dedicado mais? Tem pessoa que tem dedicado mais às coisas na rua, tem pessoa que tem dedicado mais as amizades lá fora e tem esquecido de buscar um relacionamento com Deus. Tem pessoa que tem valorizado mais as coisas lá fora e tem esquecido de buscar uma boa amizade, uma boa conexão também com a sua família dentro de casa. Então, precisa ter um equilíbrio em tudo em nossa vida, na vida espiritual, na vida de amizade, na vida familiar. Primeiro, precisamos ter um relacionamento com Deus. Tendo um relacionamento com Deus, abrindo as portas para Jesus, nós vamos ter um bom relacionamento com a nossa família dentro da nossa casa. E as coisas vai tudo bem em nome de Jesus. Revisão geral do terceiro ponto, finalizando. A amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. A história de amizade de Jesus com a família foi uma história de amor e cuidado. Então ama a palavra de Deus e cuida bem da tua família. Conclusão da nossa lição hoje vai falar assim: para uma família ser amigo de Jesus, é necessário que ela se mantenha conectado com Ele e cultive a comunhão com Ele. Ao fazer isso, a família poderá desfrutar da sua amizade, ser alvo de todo o amor de Deus e compartilhar esse amor com todos que estão ao seu lado. Bem-aventurados são todos que são amigos de Jesus. Só podemos oferecer aos outros aquilo que nós mesmos temos. Podemos oferecer o que nós não temos. Então, se você tem amor, você vai oferecer amor. Se você não tem amor, o que você vai oferecer? Pensa nisso. Só podemos oferecer para outra pessoa aquilo que nós mesmos temos. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, com pastores, toda a região. Comenta aí de onde você está me assistindo, de qual região que você é, de qual ministério você é, o seu nome, de qual estado, qual município, de qual país que você é, para mim te conhecer melhor. E eu estarei dando toda a resposta lá, tá? Não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A próxima lição, primeira lição do terceiro trimestre, a igreja diante do espírito da Babilônia, tá? Não perca, vai ser benção essa lição. Fica comigo, que nós vamos estar dando essa lição aqui, mais 3 meses de benção. A igreja de Cristo no império do mal. A Babilônia está rondando por aí, mas nós temos que ser um povo que fazer a diferença. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, assim querendo Deus.